1 Pedro 3,18. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto, 8 almas se salvaram através da água. Bom, essa é a minha interpretação de que tem sim um lugar de depuração de pecados. Não está sendo baseada só nos versículos que citei ao longo desse estudo, que tem 12 partes até aqui. Vale ressaltar que sou presbítero de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, aqui no Rio de Janeiro. O meu pastor, ele não pensa assim, ok? Essa é uma tese que eu já creio desde que eu tinha mais ou menos uns 27 anos. Nunca preguei em nenhum púlpito, sempre guardei para mim. E essa tese que tem sim as trevas da depuração, onde paga-se os pecados, como relata em Mateus 5, até o último centavo, a Bíblia chama de cativeiro o local onde Jesus pregou e chamou os espíritos em prisão, que está citado em 1 Pedro 3,19, que significa as almas das pessoas presas no Hades ou no Sheol. Cristo pregou a eles quando visitou o inferno no intervalo entre sua morte e ressurreição, pregando aos desobedientes dos dias de Noé e injustos de todos os tempos daquelas épocas. Deus, o Criador, é o mesmo que se preocupa naquele dia que você parte. O projeto de Deus para a salvação da raça humana vai muito mais além do que os religiosos pensam. No dia que Jesus desceu às partes inferiores da terra para pregar a espíritos em prisão, com certeza ele foi para pregar o arrependimento. Ali, os justos, naquela época, antes da crucificação, mesmo independente da crucificação, pessoas boas e justas não iam para o inferno, cativeiro ou prisão, conhecido como Hades e Sheol. E o Jesus que a gente conhece é esse mesmo Jesus que estava salvando espíritos em prisão no meio desse intervalo de 3 dias entre a sua crucificação e descida a partes inferiores da terra, onde ele levou também o cativo e o cativeiro, que era o paraíso, que ficava diante de um abismo que dividia entre o Hades e o Sheol, onde estava localizado o rico da história do rico e Lázaro. Bom, eu não estou sozinho nessa tese. Jesus, ele nasceu, viveu e morreu judeu. Inclusive, os primeiros cristãos são os judeus que comporam a igreja de Atos dos Apóstolos. São esses os primeiros cristãos da terra, judeus, que se converteram ao cristianismo, conhecido como judeus messiânicos. Acaso Deus mudou? Deus tem com ele algum projeto de mudança? Porque, sendo Criador, não existe como ele mudar de ideia. Quem muda são as criaturas. Deus ele pode ter tido uma maneira diferente de trabalhar com o ser humano em todas as eras da igreja, em todos os tempos. Mas Deus ele não muda. Deus ele deu para o ser humano profeta, rei, ele deu milagres, prodígios através do Egito, através do deserto, ele deu promessas, até o momento em que ele chegou e disse não tem mais para onde ir. Todas as tentativas de convivência entre Deus e o ser humano foram esgotadas e o ser humano tende a cair, tende a pecar,
tende a errar e se autocondenar. Nesse caso, Deus enviando o seu Filho unigênito, como diz em João 3,16, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus não tem prazer na condenação do ímpio, assim diz a palavra. Ele deu seu sacrifício maior pela humanidade, o sangue do Cordeiro vertido na cruz, que limpa e purifica toda a humanidade dos pecados. Porém, não somos chamados a viver na prática do pecado, mas sim somos chamados a renunciar ao pecado. Mas todos nós morremos, vivemos em pecado e morremos em pecado, porque aquele que diz que não peca já pecou porque mentiu. Sendo assim, um ser humano que morre em pecado, como o próprio Deus diz que todos pecam, esse pecador ele vai direto para o céu. Não é assim que os judeus acreditam. Até os judeus acreditam que sim, nós vamos para o lugar de depuração, onde nós nos encontramos nesse lugar e nos purificamos 100%, para poder então subir aos céus. Você tem que pensar naquilo que você fez nesse dia. Se teve alguma coisa que não foi boa, se arrepender. Falar com Deus, Deus, eu fiz isso, eu errei, assumir o erro, assumir a culpa e melhorar. Então, o mesmo Deus que condena é o mesmo Deus que mandou Jesus descer às trevas, cativeiro, espírito, pregar para os espíritos em prisão, de 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos seus pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Foi para pregar aos espíritos em prisão, espíritos esses que estavam aprisionados. Prisão é lugar de pagamento de dívida. Prisão é um lugar onde você consegue depurar, se purificar, entregar o seu arrependimento. E ali você paga, ali você está num local preso. Aí, continuando aqui, vírgula, os quais no outro tempo foram rebeldes. Quando a longanimidade de Deus, longanimidade significa lonjuras de ânimo em querer salvar, ânimo em amor, animado, sempre animado em querer salvar o ser humano. Deus é sempre assim. A longanimidade, a longura de dias, de prevaricar, entendeu? A condenação para com o ser humano, esperando o ser humano se arrepender. Está aqui, ó, a longanimidade de Deus. Esperavas no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto, 8 almas, se salvaram através. Agora me responde, por que Jesus iria pregar para espíritos em prisão se eles já estavam na primeira morte? Aonde Lázaro, o rico da história, rico e Lázaro, estava em um local de prisão, Hades e Sheol, primeira morte. Ali por quê? Qual é o interesse de Jesus pregar para espíritos em prisão se eles já vão ser condenados à segunda morte? Por que morrer e ir para um lugar chamado inferno primeiro, para depois ir para o outro inferno final? Teria Deus prazer em ver o ser humano queimando para sempre? Se o ser humano já é condenado ao inferno, por que depois será condenado pela segunda vez, conhecido como segunda morte de Apocalipse 20? Se o destino já é morrer eternamente no lago de fogo, na segunda morte, por que então ele tem que ir para um primeiro estágio de inferno? Se ele já vai, ele não sai dali, ele já vai para o inferno. Para que ficar no inferno se ele já vai para o segundo? Se Deus ele não tem prazer na condenação dele, para que vai ficar no inferno para depois ir para o segundo? Qual o prazer de Deus te enviar para o inferno, primeira morte, para depois, em Apocalipse 20, jogar eternamente no lago de fogo, que é a segunda morte? Se não é a intenção, não é passar pelo primeiro estágio,
entender todo o lado espiritual. Pessoas que não aceitaram o Evangelho porque o Evangelho está deturpado realmente. Muita gente está profanando o Evangelho, pregando o Evangelho cheio de fermento, cheio de coisa errada, errando em cima dos púlpitos. Pessoas não querem frequentar as igrejas por causa disso. Têm abandonado a fé por conta da falsidade que tem acontecido no meio evangélico, no meio cristão, no meio católico, em todos os cristãos, e assim tem abandonado a fé. Chegando nesse lugar, tendo a visão espiritual aberta, vendo verdadeiramente que o evangelho de Cristo na terra é verdadeiro, tendo a oportunidade sim de se arrepender, mediante, claro, que vai ser um sofrimento, entendeu? Não estou extinguindo, não está sendo extinguido o sofrimento mediante a depuração de pecados, pessoas que preferiram viver no pecado, agora vai pagar pelos seus pecados. Não como Macabeus, a Igreja Católica, o livro de Macabeus relata que lá você pode ainda interceder para que venha a ser aliviado, para que venha a ser reduzido o tempo. Não. É como os judeus acreditam, que é o local onde você se purifica, acaba de se limpar, está de frente aos seus pecados, vendo a vergonha que você cometeu diante dos seus pecados. E ali verdadeiramente você tendo a oportunidade de se arrepender definitivamente diante de um cenário espiritual, aonde tem o sofrimento sim, aonde nós interpretamos que, os judeus interpretam que quanto mais pecado você tem, quanto mais grave forem os seus pecados, maior é o seu sofrimento ali. Porém, isso vem sendo reduzido diante de pecados que você cometeu, deslizes pequenos, e ali você está diante, envergonhado, porque você ainda não subiu, não partiu para o Senhor, não foi para o paraíso, e aquele momento é o momento de você pagar até o último centavo e se purificar perfeitamente, para poder, daí então, ter o direito de subir aos céus e estar com Cristo lá no paraíso e receber o melhor de Deus, mediante a sua vestimenta está purificada. Todos nós morremos em pecado. Alguma coisa você ainda tem de pecado. E isso vai ser extirpado, depurado nesse local, nas trevas da depuração. Como os judeus mesmos pregam. Eles mesmos pregam assim. A nossa Bíblia veio do judaísmo. O nosso Cristo veio do judaísmo. Ele escolheu um povo, ele estabeleceu um povo sobre a terra onde ele determinou princípios. E ali eles mesmos sabem disso. Diante da Torá, do Talmud, das tradições orais, eles sabem, eles têm a certeza de que todos, até os judeus, todos, por menor que seja o pecado, vai passar por esse processo. Porém, esse processo ele vai se agravando e ficando pior quando você tem pecados grandiosos, aonde você já entrou para um estágio de iniquidade. E o iníquo ele não se arrepende dos seus pecados, portanto, ele ficará lá e será condenado à segunda morte, sim. Claro, ele está como iníquo, ele já não consegue se arrepender. Satanás ele é iníquo, ele não consegue se arrepender. Mas Deus ele tem um projeto de salvação. E ele quer salvar a pessoa mediante mesmo que seja necessária a depuração. Aí sim, prosseguindo, depois dessa tentativa, não querendo o castigo, não querendo ser limpo, não querendo depurar os pecados, não aceitando o sofrimento ali, como o próprio rico fala, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha aqui, porque grande é o tormento para encostar na minha língua, porque grande é o tormento aqui. Aí acontece o que aconteceu com aqueles espíritos, legião, que foram lá se apossar do gadareno. Esses espíritos eles acharam uma brecha, porque quando Jesus chegou diante deles, ele perguntou: "O que vem fazer aqui hoje, antes do tempo?" Porque tem um tempo para a condenação eterna. E esse tempo ele estava estabelecido. Eles sabiam que Jesus estava diante deles antes do tempo. Mas eles estavam fora. Esses espíritos que se apossaram do gadareno, eles não são espíritos de principados e potestades, como se fala em Daniel 9:10.
que é aquele príncipe da Pérsia que veio lá e reteve a resposta de Daniel. Espíritos em prisão são espíritos que são de pessoas mortas, não anjos caídos. Por isso que existe essa tese de que por que morrer, passar pelo primeiro inferno, se já vai ser condenado para o segundo? Daí vão dizer, porque segue juízo, é necessário ter o julgamento final, para depois ir para a condenação eterna. Ah, tá, tudo bem, entendi. Mas então me explica, se os espíritos em prisão saíram do Hades e Sheol sem julgamento e prosseguiram para o paraíso com Cristo, em meio a esses 3 dias, Jesus desceu, pregou para os espíritos em prisão. Eles não passaram por nenhum tribunal. Diante de Jesus que foi lá no Hades e no Sheol, eles só se arrependeram, provavelmente. Ali, Jesus foi pregar em espírito em prisão. Aonde Jesus chega para pregar, se não é para receber arrependimento? Aonde que Jesus vai chegar, se a intenção dele não vai ser adquirir arrependimento? Claro e óbvio que aqueles espíritos em prisão se arrependeram de seus pecados e ali tiveram parte com Cristo para subir ao paraíso. E eles foram levados. E esse arrependimento viria com o quê? Com a depuração, o pagamento da dívida, ocasionando um arrependimento sincero, porém pagando a dívida até o último centavo, como está escrito em Mateus 5. Aí tem gente que vai dizer, não, irmão, mas é necessário ter toda essa encenação para, enfim, acontecer a condenação, do mesmo jeito que estava condenado antes, no primeiro estágio, no primeiro inferno, para depois sofrer mais definitivamente no segundo inferno. Você acha mesmo? Coloque-se no lugar de Criador, que fez, que criou o ser humano. Ele teria o prazer de ficar condenando o ser humano 1, 2, 3 vezes e eternamente? Não. Ah, mas a Bíblia diz que a condenação é eterna, mas tem fim. Esse eterno espaço de tempo, ele não é mensurado pela nossa ciência de que o tempo tem 24 horas, de que a eternidade ela não acaba nunca. Não. Eternidade, de eternidade em eternidade é uma coisa. Uma eternidade é outra para Deus. Isso a gente tira até pelo próprio exemplo de 1 Pedro, que fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, peraí, o Deus que a gente serve, ele olha para o tempo de uma forma diferente. Nós olhamos para um dia com 24 horas e ponto, tempo cronos. Deus, ele não olha para o tempo assim. Para ele, não existe mensuração de tempo limitada a espaço-tempo ser humano, cronos. Portanto, o inferno terá fim, será lançado o inferno, a morte, no lago de fogo de Apocalipse 20, e ali será exterminado todo o inferno, toda a maldade, toda a morte será lançada no inferno, no lago de fogo, sim, porém aqueles que não se arrependeram. Esses demônios que eram a legião que se apossaram do Gadareno, eles não queriam passar pelo processo de depuração e preferiam sair e se tornar demônios. Demônios esses que se apossavam de corpos para ter o prazer da sensibilidade, do tato, olfato, de ter o prazer de estar com sangue ali, ser sanguíneo, ter o prazer da audição humana, ter os 4 sentidos, ter a sensibilidade, sentir, porque eles não podem mais sentir, ver de forma humana as coisas,
sentir o vento, sentir a terra, sentir o chão, estar dentro de um corpo, sentir o calor. Então isso tudo faz parte do desejo de pessoas que não querem ser purificadas. Eles preferem se tornar demônios. É por isso que existe tantas falanges de demônios. Depois eu vou postar aqui um áudio que eu estava conversando com a minha esposa sobre questões de demônios que se tornaram entidades conhecidas como sambista, malandro, cigana, dentre outros. Eles tinham suas características terrenas. Eles não são anjos caídos, eles são pessoas que verdadeiramente morreram nas suas práticas pecaminosas, não aceitaram a depuração do pecado, não aceitaram ser castigados pelos seus pecados, voltaram como os espíritos, voltaram ali a legião que se apossaram do Gadareno, saíram do seu estágio de depuração e se destacaram em meio a seus ídolos, seus idólatras, que adoram eles pelas suas características de fazerem favores, de ruindade, aonde em locais de encruzilhadas eles os buscam. E eles se destacaram em falanges que pessoas que morreram se tornaram entidades, demônios e conseguiram e são territoriais, né? Isso foi até o que aconteceu com os demônios do Gadareno, que eles imploravam, não nos tirem daqui, não nos mande de volta, não nos mande de volta para lá, porque eles não querem ficar lá no castigo, eles não querem passar pelo processo de purificação, porque é doloroso estar ali, e então é bom, é melhor pagar aqui do que pagar lá. Tem gente que fala assim, não, mas aí é bom, se aí as pessoas vão acabar cometendo pecados à torta e à direita, porque elas sabem que existe um tipo, entre aspas, purgatório, um estágio de depuração, então as pessoas vão falar, então para mim tanto faz. Não, você não tem noção. Esses demônios, eles saem de lá porque eles não aguentam. Diante de um pecado, muito pecado que eles cometeram, a sua depuração é muito mais dolorosa mediante ao pecado cometido. Diante desses pecados cometidos, a dor é tão grande de estar ali que eles às vezes preferem sair. E nessa, eles não são mais salvos. E aí eles vão, sim, aí eles vão para o segundo estágio definitivo, que é a morte eterna, de Apocalipse 20. Aí é claro, agora, daqui para frente, chega. Agora você já teve a sua oportunidade, a segunda oportunidade, que é depois que você morreu, desencarnou, agora você está em um estágio de depuração de pecado, como os judeus mesmo falam. E ali, se o seu pecado for pequeno, rapidamente você sai daquele estágio e vai para o paraíso. E dali depois você vai aguardar o juízo de Deus, o arrebatamento, e para depois o juízo do tribunal branco. Aqueles que não aceitaram a depuração do pecado vão ser julgados para a segunda morte e definitivamente não terão mais a sua existência. Bom, vamos tentar analisar. As pessoas que são salvas vão para o paraíso, primeiro estágio também da salvação. Existe o primeiro estágio, que é chamado de paraíso. Depois vão para o segundo estágio, que é a glória de Deus. Cidade Santa, Nova Jerusalém. Pense que se você fez tudo de acordo com o Evangelho, buscou a Deus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, pregou o Evangelho a toda a sua família, a todos os seus entes queridos, amigos, parentes, e ali você está no céu, usufruindo os benefícios da salvação, de eternidade em eternidade, de glória em glória, estando com Cristo, tendo a oportunidade de vê-lo face a face. E você vai pensar assim, poxa, o meu pai hoje está no inferno e eu estou aqui e ele foi lançado no lago de fogo. Sem nem ter tido uma oportunidade, ele era ateu,
ele não queria aceitar Jesus, ele não queria. Até porque a pessoa não é salva porque só aceita Jesus, não. Só é salva porque ela é justa, boa. Leia Mateus 25:45, você vai ver. Todos aqueles que praticaram bem, quando tive fome, deste comer, tive sede, deste beber, esses foram qualificados para serem salvos. Ali não está dizendo, aí é outro estudo que eu tenho aí no meu canal. Eles foram qualificados para serem salvos não mediante a fé, porque frequentam a igreja, porque aceitaram Jesus. Não. Vinde benditos de meu Pai para a Vinde benditos de meu Pai, tomai por posse do reino que preparai para vós naquele tempo, disse Jesus, desde a fundação do mundo. Deus tem preparado esse lugar. E vinde bendito do meu Pai, todo aquele que alimentou, aquele que salvou, aquele que curou, aquele que socorreu. E aqueles que não fizeram isso, esses foram lançados no inferno. Para trás de mim, vós, que quando tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Assim como está escrito em Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como um pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me comer, tive sede, deste-me beber, era estrangeiro e hospedaste, assim sucessivamente. Olha só, e aqui a condenação. Eu coloquei um vídeo falando assim, o versículo que mais condena religiosos e cristãos, ou crentes, eu botei lá. Já no 42, porque então dirá também aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste comer, porque tive sede, não me deste beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, e assim sucessivamente. Então você vê aqui que a condenação, ela é mediante a falta de você fazer o bem. Aqui, os que foram salvos, vinde benditos de meu Pai, e tomai o reino como herança, eles são salvos porque praticaram o bem. Não está escrito porque eles frequentaram a igreja, eles eram batizados, eles foram salvos porque eles pregaram o evangelho. Não, porque eles fizeram o que muitos não querem fazer. Muitos estão atrás de microfones e púlpitos, ser famoso, ser conhecido e ser bajulado. Mas Deus ele está mais preocupado com quem pratica o bem. E aí ele chama para ser eleito, fazer parte do reino, os da direita, e toma por herança, bem-vindo, bendito do meu Pai, para tomar como herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus está preocupado mais com esses que fizeram o bem, amaram o próximo, praticaram o bem, levantaram o caído, necessitado. E pregar o evangelho, como também diz em Marcos 16, ide por todo mundo pregando o evangelho. Mas a nossa vida ela já é o evangelho de Cristo na terra. Muitos têm sido egoístas, mas praticando o id, cumprindo o id, praticando o egoísmo, mas prega a palavra, mas não consegue abrir a sua mão para abençoar ninguém do seu lado. Então, você vai ser condenado por causa disso. Não é porque frequenta a igreja, porque é dono de igreja, porque é pastor de igreja, pronto, já dá o direito de ser salvo. Não. É todo aquele que pratica o bem. E esse sim, esse tem direito, esse tem parte na salvação. Então, como você se sentiria estando no céu, sabendo que os seus entes queridos foram e pereceram no inferno? Você vai se conscientizar, sim. Não, o meu pai, ele sofreu, foi para o inferno, mas ele teve uma segunda chance, porque ali abriu a visão espiritual, ali ele se encontrou diante dos seus pecados, reconheceu que a sua vida era pecaminosa,
reconheceu que não fez por onde receber o reino de Deus, a justiça de Deus, o que Deus tem preparado desde a fundação do mundo, porque ele viveu uma vida de pecado. E aí quer dizer, aí se meu pai, exemplo, for condenado pela segunda morte, aí eu digo, não, realmente, o meu pai pelo menos teve, o meu ente querido teve uma segunda chance. Mesmo assim, ele preferiu se tornar um demônio, abrir mão de pagar as suas dívidas, porque tem gente que quer salvação, mas não quer pagar preço. Tem gente que quer ser salvo, mas não quer nem morrer. Não. É necessário você morrer, pagar o preço, pagar as suas dívidas, para aí então você receber a graça e a misericórdia de Deus. Porque a graça é um dom gratuito de Deus, a salvação. Porém, a graça ela não é ilimitada perante o pecado. Ela tem limite. Porque Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele não tem parte com o pecado. É necessário o pecado ser extirpado. Peraí, eu amo o pecador, por isso eu passo ele por um processo de depuração de pecado, para ele ficar limpo e purificado, nem que seja pelo fogo. E ali você pagando, aí sim eu amo o pecador. Venha, pecador, mas o pecado não sobe, não. O pecado fica lá, no estágio de depuração. Lá vai ser depurado, lá vai ser retirado toda a mancha. Agora, se você vive uma vida com Cristo, lava suas vestes no sangue do Cordeiro, em vida, aí, meu amigo, aí você vai para a glória. Fora disso, pecado, qualquer pecadinho, é necessário passar pelo estágio de depuração. E sendo muito grave o seu pecado, você chegando a uma gravidade muito grande de pecado, você é um grande pecador, talvez realmente essa pessoa não consiga aceitar também a depuração, porque ela já se tornou uma pessoa iníqua, dependendo do seu pecado realmente. Tem gente que comete tanto pecado que ela também não aceita ser repreendida nem pagar nada. Não, não, não. E aí, meu amigo, se torna um demônio. É por isso que existe tanto demônio por aí já solto. Por isso que Jesus fala, não consulteis os demônios, os mortos. Porque os mortos, eles estão aptos a responder. E aqui, quando a Bíblia fala sobre os mortos, ela não fala sobre os anjos caídos, nem principados, nem potestades. Ela fala de mortos, pessoas que foram vivas e morreram. Não são pessoas, não são anjos que nasceram anjos e estão condenados, mas não morreram. Os anjos nunca morreram. Eles vão morrer na segunda morte, que é o lago de fogo. E não vão passar pela primeira, eles não morreram. Eles estão vivos, sempre estiveram vivos e vão para o lago de fogo. Mas os mortos, que é dito aqui nesse versículo, aqui como está escrito em Levítico 19, não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis, para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Aqui, Deus, ele não quer, ele odeia quem consulta os mortos. E os mortos são pessoas que viveram e morreram em seus pecados, e hoje eles do inferno eles conseguem responder. Aí você me diz, não, mas a pessoa que está no inferno ninguém consegue acessar, ninguém consegue falar nada. Está aqui, ó. Não consultei os mortos. Porque a legalidade está em quem consulta. E ali abre uma legalidade mediante a portais que são abertos em encruzilhadas, em despachos, em aberturas de corpos, em médiums, pessoas que conseguem uma mediunidade de aperfeiçoamento para poder atravessar os portais e acessar os mortos. E esses mortos falam com as pessoas vivas. E Deus está condenando essas pessoas. Não vos contamineis com essa prática. Não consulte. Tem outro versículo também, Isaías, calma aí. Livro de Isaías também diz assim, Isaías 8:19. Quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho, ou alguém que saiba murmurar encantamentos,
vírgula, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses, deuses minúsculo, né? D minúsculo, e aos mortos em favor dos vivos. Aqui, ó, fala sobre murmurar encantamentos, consultando espíritos mortos e recorrer a deuses. Aqui tem uma diferenciação entre mortos. Aqui tem uma diferenciação entre mortos e deuses. Os anjos caídos, Néfilis, Benai Elohim, depois deram origem aos Néfilins. Esses são deuses, reconhecidos como deuses. Ou você acha que uma pessoa que morreu, que está sendo consultada aqui, consultando os mortos, ele se tornaria um deus? Não. Deuses é diferente. Principados e potestades, deuses, é uma classificação para os Néfilins debaixo de Benai Elohim, que foram esses homens que se deitaram com as filhas, foram filhos de Deus, que se deitaram com as filhas dos homens, e nasceram gigantes, homens de guerra, de grande fama, e que se tornaram os Néfilins, que deu origem também ao conhecido Golias, Og, como também é dito no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, como é dito também sobre o Og, que tinha uma cama de 4 metros. Então, esses seres híbridos, miscigenados, eles se tornaram deuses, assim como os Benai Elohim, principados e potestades, que são os anjos caídos, diferente desses mortos aqui que foram consultados. Consultar mortos é uma coisa, consultar deuses é outra. Principado que detém o recado do anjo que vinha trazer a mensagem para Daniel é diferente, aquele príncipe da Pérsia. Ele não é um espírito morto, demôniozinho, não. Tá? Ali é principado, potestade, Benai Elohim, anjo caído. Tá? Então estuda sobre isso daí que vocês vão entender. Bom, para resumir todo esse estudo, eu tenho uma mensagem para te trazer para finalizar esse vídeo, esse áudio. Deus ele tem um projeto de salvação que vai muito além do que o ser humano mensura, do que o ser humano acha que é certo. O problema do religioso, que até se consagra, que busca a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, que se consagra demais, é que ele se justifica demais e ele gosta muito de condenar os outros. Não que essas pessoas não vão para uma condenação de inferno, Hades, Sheol, e sofrerão a ranger de dentes. Sim, sofrerão, como o próprio rico da história de Rico e Lázaro estava sofrendo. Porém, o próprio rico foi pregado, porque Jesus, quando ele falou sobre o rico e Lázaro, provavelmente ele não deu nome ao rico, porque deveria ser uma pessoa conhecida na época, de grande fama, mas ele deu de Lázaro, que era um mendigo qualquer, provavelmente poucos conheciam e sabiam do seu nome. Ali, depois da crucificação, ele desceu e pregou para o próprio rico. Aquele rico que ele conta a história, recebeu a oportunidade de estar diante de Jesus. E esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus que fez Jesus descer para pregar em espíritos em prisão, que não passaram por julgamentos, e que se ele desceu para levar, e quem estava lá embaixo, óbvio, que iria aceitar, porque estava no sofrimento, e mediante o sofrimento as pessoas aceitam, dependendo da quantidade de pecado, é claro. E se ele desceu para pregar em espíritos em prisão, ele tem uma intenção e a gente tem que interpretar. Exegeticamente temos que entender que se ele desce para pregar, ele quer levar. Ou ele quer deixar lá. Se fosse para deixar lá, ele nem descia. Então ele desceu, pregou espíritos em prisão, eles aceitaram, se arrependeram e subiram para o paraíso. Até aqui podemos interpretar que sim, exegeticamente sim. E esse mesmo Deus que fez isso com Jesus na crucificação, ele não está fazendo isso até hoje? Tem certeza?
Marcos 5 fala que você vai sair dali, mas é necessário pagar até o último centavo, porque você será entregue, mas ali você vai pagar até o último centavo, para depois você passar pelo processo de depuração, e aí sim, não aceitando, aí infelizmente tem que ir para a segunda morte. Deus, ele tem um projeto de salvação tão grande, porque ele não se conforma em perder a maioria. Deus, ele não criou o ser humano para padecer. A Bíblia diz que ele criou o inferno para os anjos e demônios, para o diabo e seus anjos. Sim, mas no final de tudo, Deus ainda vai provar para Satanás que, diante da inexistência dele, ele, por um ser inteligentíssimo, lá no final, no último instante, ele vai ser lançado no lago de fogo. E eu acho que ele ainda vai se arrepender. Porque para Deus é muito mais gratificante converter até Satanás do que perder. Não estou dizendo aqui, isso aqui é uma especulação. Quem dirá perder ser humano? Deus, ele não quer perder ninguém, mas as pessoas, mas diante da condenação, não aceitando nem o castigo de Deus, porque Jesus, ele foi crucificado, castigado pelos nossos pecados, não foi à toa. Não foi para você descer direto para o inferno e de lá não sair nunca mais e depois ir para a segunda morte. Não. Se fosse assim, Jesus não desceria. Porque o que quebra esse paradigma de que tem esse lugar, esse estágio de depuração de pecado, é exatamente Deus descer e pregar espíritos em prisão. Esse é o grande problema do crente bitolado, do cristão bitolado, do católico, que talvez ache que a pessoa, depois que desce a sepultura, nunca mais ela sai de lá. Esse é o grande problema. O outro grande problema é Jesus salvar um homem em plena crucificação. Esse é o grande problema para o crente que não aceita que Jesus veio para salvar. E a maior intenção dele é salvar o máximo, não é perder o máximo. Satanás, ele pode até levar muitos para o estágio de depuração, trevas de depuração, mas Deus converte lá. Ele converteu, ele desceu uma vez e ele pregou lá, porque ele tem a intenção de pregar até no inferno, mas ele não quer te perder, ele não quer perder a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, quando falou isso, é porque o povo estava desobedecendo a Deus. Mas essa palavra é muito forte para mim e para você nos dias de hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e ainda que a minha família desça, os desviados da minha casa desçam, eles ainda vão ter uma oportunidade, porque Jesus vai pregar tete a tete com eles. E vai falar, e agora? Agora está tudo desnudado na sua frente. Todos os seus pecados estão postos à mesa e você está sendo depurado, você está sofrendo. E agora que você sabe que é verdade que existe um mundo espiritual e que você está aqui sofrendo já há algum tempo, e agora chegou a hora de você se redimir. E eu vim aqui para te ouvir. Se depois daqui você prosseguir e não quiser ser castigado, infelizmente, só o que te resta é a segunda morte. E foi isso que ele pregou para esses espíritos em prisão quando ele foi crucificado. E você acha que aqueles mortos que estavam ali nas prisões, eles fizeram o quê? Eles aceitaram, irmãos. E era essa a intenção de Jesus mesmo. Tragada foi a morte pela cruz do Calvário. Jesus salvou. Jesus quer salvar, Jesus quer levar. Jesus não quer perder ninguém. Se você fosse o Criador e fizesse filhos, você também não ia querer. Você ia fazer um projeto de salvação muito maior do que a gente possa imaginar. Deus está muito além da nossa cabeça, da nossa pequenez, do nosso intelecto de ser humano, criatura. Nós não vamos conseguir mensurar o amor de Deus, nunca. Deus é assim. Deus, ele é inexplicável. E é esse Deus que a gente serve. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Creia que o melhor de Deus ainda está por vir para você e a sua casa. E muitos naquele grande dia verão que ainda mesmo em trevas ainda serão salvos, como Jesus já fez isso e vai fazer de novo.